Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 25 de junho, vamos dar início a mais uma aula. Só que antes disso, vamos fazer a nossa oração. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, pelo alimento, pela saúde, por ter uma escola para estudar e coleguinhas para brincar. Peço-te que nos conceda uma boa aula. Eu vos peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meu anjinho, meu bom amiguinho, me leve e me guarde sempre pelo bom caminho. Amém. Bom, galerinha, hoje nós vamos ter aula de Ciências da Natureza. Lá na página 210, as plantas e seus ambientes. As plantas que vivem sobre a água são chamadas de plantas aquáticas, como a Vitória régia. As plantas que vivem na terra são chamadas de plantas terrestres, como o cacto. Nós falamos, né, na aula anterior da Vitória régia, que é uma planta que vive lá na região amazônica, né, e ela fica na água. Então, as plantas como ela, que gosta de ficar na água, que vivem sobre a água, são chamadas de plantas aquáticas. E nós também falamos dos cactos, né, que gosta de ficar na terra, que eles não gostam de muitas águas. Então, essas plantas que vivem na terra são chamadas de plantas terrestres. Um conjunto de plantas forma diferentes ambientes, como mostram as figuras a seguir. Olha só a primeira imagem. Eu tenho a imagem da Mata Atlântica na Serra do Mar, mostrando a antiga estrada para Santos, que é o litoral paulista. E já ao lado eu tenho na Caatinga, né, uma imagem da Caatinga durante o período seco. A maioria das plantas perde as folhas e os troncos tornam-se secos e esbranquiçados. Então, na Caatinga, né, no período da seca, as plantas perdem as folhas, né, ficam aí com os troncos secos, né, e esbranquiçados. Na época das chuvas, muitas áreas do Pantanal em Mato Grosso são alagadas. Nesse ambiente, encontramos ao mesmo tempo grama, árvore e planta aquática. Então, essa imagem aqui embaixo, né, esse que tem parecendo um riozinho, é um ambiente alagado lá no Pantanal, lá no Mato Grosso, né? Lá no Mato Grosso, não. Aqui no Mato Grosso, lá no Pantanal. E aí nós encontramos as plantas aquáticas, árvores e gramas ao mesmo tempo. Lá na página 211, fique por dentro. Há ainda plantas que suportam o frio e a neve, como o pinheiro, e outras que crescem na sombra, recebendo pouca luz para a realização da fotossíntese, como o musgo e a samambaia. Há também plantas que necessitam de muita luz, como o girassol. Então, pessoal, existem, né, vários tipos de plantas. Umas que suportam o frio e a neve, como o pinheiro, outras que crescem na sombra, que é o exemplo a samambaia, né, recebendo pouca luz para conseguir realizar a fotossíntese, como o musgo. E também tem as plantas que necessitam de muita luz, que é o caso dos girassóis. Aqui, pessoal, nós temos aqui 3 imagens, né? Temos a imagem, ó, araucária, é um tipo de pinheiro que produz o pinhão. Aqui eu tenho a árvore e o fruto. Ela é comum em regiões mais frias, como o sul do Brasil, e regiões serranas de São Paulo, do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, a primeira imagem é a árvore, né? E a segunda imagem é o fruto. E logo aqui embaixo eu tenho a imagem de girassóis, que recebem esse nome porque suas flores, que brotam uma vez por ano, seguem o sol no céu durante o dia. Então, o girassol é uma planta que necessita de muita luz e o nome dela é girassol, né? Porque ela fica acompanhando para o lado que o sol está, ela vira e ela só dá uma vez por ano. Lá na página 212, exercícios de aplicação. Número 1. Escreva o nome de uma planta adequada ao ambiente descrito. Então, aqui eu tenho a primeira coluna, né, que tem o ambiente, e a segunda coluna é o nome da planta. Olha só um exemplo. Ambiente seco e quente. Que planta você pode dar exemplo, né? Um exemplo de planta que gosta de um ambiente seco e quente.
Um exemplo disso, né, é o cacto. Aí eu vou daí escrever no ambiente frio, um exemplo de uma planta, e um ambiente sombreado, o nome de outra planta, ok? Número 2, observe a figura que representa uma vitória régia. Olha só essa imagem, né? É um exemplo de uma vitória régia. Mas aqui tá mostrando a vitória régia em cima da terra, né? Será que a vitória régia gosta da terra? Preste atenção. Ela foi colocada em um ambiente sem água por perto. Assinale a alternativa que explica o que pode acontecer com essa planta. O que será que pode acontecer com a Vitória régia? Ela é uma planta aquática e ela está aqui em um ambiente sem água por perto. Letrinha A. A Vitória régia é uma planta terrestre, por isso morreria por falta de água. Letrinha B. A Vitória régia é uma planta terrestre, por isso morreria por excesso de água. Letrinha C. A Vitória régia é uma planta aquática, por isso morreria por falta de água. Ou letrinha D. A Vitória régia é uma planta aquática, por isso morreria por excesso de água. Faça um X na alternativa correta. Vamos lá na página 213, exercício proposto, momento de novas descobertas. Pessoal, a prof vai explicar essa experiência. A prof não vai fazer com vocês, porque a prof não tem terra no quintal da prof para a prof plantar e fazer essa experiência. Então, a prof vai deixar aberto. Quem quiser fazer, pode fazer. E aí vai avaliando ela aí por semana e manda foto para a prof. Não é obrigado fazer, tá bom? Porque nem a prof vai fazer, porque a prof não tem terra no quintal da prof para plantar, ok? Mas a prof vai explicar e quem quiser fazer, pode fazer. Vamos observar o crescimento de uma planta? Olha os materiais. Você vai precisar de 4 vasos, terra, sementes de cebolinha e um copo. Olha só como vai proceder, né? O procedimento. Coloquem terra em algumas sementes em cada um dos vasos, numerando-os de 1, 2, 3, 4 e 5. Então, você vai colocar terra em cada vasinho e vai enumerar os vasinhos de 1 a 4. A cada 2 dias, reguem as sementes com quantidades diferentes de água. Então, em um vasinho você põe pouco, em um você não coloca quase nada, em um você coloca muito e no outro a quantidade certa. Registrem as observações, sobretudo o crescimento, completando a tabela a seguir. Aqui eu tenho a tabela da primeira, da segunda e da terceira semana. E aí tem o primeiro vaso, segundo vaso, terceiro e quarto vaso, tá? Então, aí você vai colocar o que acontece com eles, tá? No decorrer da semana. Mas lembrando que não é obrigatório fazer, tá? Porque nem a prof vai fazer, porque a prof não tem terra aqui em casa. Vamos lá na página 214. Utilidade das plantas. Utilizamos as partes das plantas de diferentes maneiras, especialmente em nossa alimentação. Veja a seguir alguns exemplos. Então, nós podemos utilizar, né, várias, na verdade, todas as partes das plantas para podermos nos alimentar, né? Nós podemos usar de diferentes maneiras. Cada parte, né, tem uma função, cada parte é uma planta. Olha só aqui, exemplo, as raízes. Olha só, tenho certeza que você já comeu alguma dessas raízes aqui e nem sabia que era uma raiz. A batata doce, a cenoura, beterraba, nabo e rabanete. Eles são raízes, né? E nós podemos comer essas raízes em forma de salada, né? Cozida, refogada, da maneira que você quiser. Olha os caules, olha as plantas, né? Que são caules que nós comemos. A cana de açúcar, a batata e o palmito. Às vezes você já comeu e nem sabia que era um caule, né? Que o caule é o corpinho da planta. Olha a página 215. Folhas. Olha só quais plantas são folhas: alface, repolho, hortelã, acelga, entre outras, né? Que você normalmente utiliza para fazer salada, o hortelã, o chá. Então, são as folhas dessa planta que nós comemos. Olha só plantas que são flores: o brócolis, o couve-flor e a alcachofra.
que nós consumimos elas, né? A flor dela que nós consumimos. Olha só frutos, exemplos de alguns frutos: pimentão, mamão, laranja, pepino. Esses são alguns frutos, né, que nós consumimos. E temos as sementes, que é o feijão, arroz, amendoim, ervilha, entre outros, tá? Olha só que imagem bonita, né, pessoal? Então, nós podemos consumir tudo de uma planta, né? De determinadas plantas, né? Cada planta é uma partinha que nós consumimos. Raízes, caules, folhas, flores, frutos e até mesmo a semente. Vamos lá na página 216. O caule das árvores também é muito utilizado como madeira para a construção de casas e de móveis. Já outras partes das plantas podem ser utilizadas na fabricação de perfumes, sabonetes, shampoos e materiais de limpeza. Olha só uma curiosidade: acredita-se que os seres humanos tenham começado a usar roupas para se proteger do frio na pré-história. As primeiras roupas provavelmente eram feitas de pele de animal. Ao longo do tempo, as roupas passaram a ser feitas com tecidos produzidos com parte das plantas, como folhas e certos frutos. Olha só, pessoal, nós temos a primeira imagem, a letrinha A, que é a imagem do eucalipto, né? Que nós podemos aproveitar aí a madeira para fazer construção de casas e de móveis. O extrato retirado do eucalipto é usado para perfumar produtos de limpeza como desinfetantes. Então, a madeira nós usamos, né, para construção de casa e móveis, e a folha, né, o extrato que tira do eucalipto é feito, né, de aroma para perfumar a casa, né, como desinfetantes. Nós temos a imagem da letrinha B, que é o óleo extraído da planta aloe vera, que é usado para fazer sabonete e shampoo, né? Esse aloe vera aqui também, né, tem pessoas que conhecem como babosa, né? Temos aqui a imagem C, que mostra aqui a planta algodão, que nós podemos tirar as fibras do algodão que são utilizadas para confeccionar tecido, né, na fabricação de tecidos. Lá na página 217, outra importância das plantas, sobretudo a partir da era moderna, foi a utilização do papel. A palavra papel vem do latim papyrus. O papiro é uma planta nativa da África tropical, cujas hastes são formadas de outras folhas sobrepostas que os egípcios, depois de separá-las uma das outras, justapondo-as e colocando-as em seguida, usavam como papel. Atualmente, obtém-se papel da polpa de madeira de árvores, principalmente pinheiros e eucaliptos. Olha essa imagem aqui, né, pessoal? Então, o papel vem do latim, né, de papyrus, que é o papiro, uma planta lá da África tropical, que eram usadas de formas de folha sobreposta, uma em cima da outra, que o egípcio, depois de separá-las uma das outras, justapondo-as e colocando-as em seguida, usava como papel. Só que hoje em dia, né, o papel vem lá da polpa de madeira de árvores, principalmente do pinheiro e do eucalipto. Aqui essa imagem, o papel de papiro foi desenvolvido pelos egípcios, que utilizavam para escritos e documentos, embora fosse um material muito frágil. Lá na página 218, fique por dentro. Existem plantas nocivas que produzem substâncias venenosas capazes de prejudicar algumas funções vitais. Algumas delas apenas provocam irritação na pele e mal-estar. Outras, no entanto, podem matar seres vivos, até mesmo nós, os humanos. Veja alguns exemplos de plantas
perigosas aos seres humanos. Então, pessoal, não é toda planta, né, que eu posso manipular. Tem que tomar cuidado. Tem planta que causa apenas alguns danos, né, alguma irritação na pele e mal-estar. Mas tem outras plantas que podem nos levar à morte. Preste atenção. Eu tenho aqui na primeira imagem, né, a mamona, que o nome popular é mamona. A parte perigosa da mamona é a semente. Eu tenho também a Comigo Ninguém Pode, que a parte perigosa dela é a folha e o caule. Tem casas, né? Aqui na minha casa mesmo tem a Comigo Ninguém Pode, então tem que tomar cuidado, né? Crianças, né? Até nós adultos tem que tomar cuidado ao manipular essa planta. Eu tenho a terceira imagem aqui, que é a urtiga, e a parte perigosa dessa urtiga é a folha. Logo abaixo eu tenho a alamanda, né? Que é uma flor, e a parte perigosa da alamanda é a semente. E por último aqui, né, da página 218, eu tenho a arnica, que também é uma flor, e a parte perigosa também é a semente. Já na página 219, eu tenho aqui a flor chamada de a planta chamada de coroa de Cristo. A parte perigosa dessa planta é o látex, é um leite que sai desta plantinha. Eu tenho também a beladona, e a parte perigosa da beladona é a flor e a folha. Essa prof ainda não tinha visto. Eu tenho também a plantinha chamada de espirradeira. Olha só que interessante. Aqui ela não tem parte perigosa. Toda planta é perigosa. A planta inteira oferece perigo. Eu tenho aqui também o pinhão paraguaio, e a parte perigosa é o fruto e a semente. E por último, eu tenho a arruda, que também toda planta é perigosa. Existem, pessoal, quase 80 espécies de plantas potencialmente tóxicas no Brasil. Tá? Como nem todas as pessoas conhecem aquelas que são comestíveis ou medicinais, alguns cuidados são importantes na hora de administrar uma planta em casa, como usar luvas de proteção, lavar as mãos após o plantio, conhecer as plantas e ensinar, né, quais partes delas, aprender e ensinar aos outros quais partes são perigosas. Vamos lá na página 220, exercícios de aplicação, momentos de novas descobertas. Número 1, leia atentamente o texto. O Brasil é reconhecido pela sua biodiversidade. Há registros de utilização de plantas para os mais diversos fins, como alimentação, medicação, construção e etc. Feitos por viajantes chamados naturalistas, os naturalistas, na maioria de origem europeia, faziam registros em suas viagens sobre a vegetação, o clima, os animais, os costumes de povos indígenas e de vilas por onde passavam. Para exemplificar a importância das plantas na história do Brasil, veja o que dizia um naturalista muito importante chamado Auguste de Saint-Hilaire. Seja como for, sente-se que a matéria médica dos brasileiros, baseada unicamente no empirismo, deve ser muito imperfeita. Todavia, entre tantas plantas às quais se atribuem falsamente propriedades maravilhosas, algumas existem que realmente fornecem remédios eficacíssimos. Se existisse no Brasil maior número de homens instruídos, o governo desse país faria obra de grande utilidade, nomeando em cada província uma comissão que se encarregasse de submeter a exame minucioso todas as plantas de que se utilizam os colonos para aliviar os seus males. As pessoas mais antigas, pessoal, vão entender, né, perfeitamente sobre isso, porque existem várias plantas, né, medicinais no Brasil. Então, é muito importante conhecer as partes dessas plantas, porque existem plantas, né, perigosas também.
Mas se nós, né, tivéssemos o conhecimento, poderíamos usar essas plantas, né? E aí existiria curas, né? Encontraria cura para diversas doenças. É muito importante, né? Número 2, preste atenção. Procure no dicionário o significado das seguintes palavras. Então você vai procurar em um dicionário aí o que significa biodiversidade, naturalista e empirismo, né? São algumas palavras diferentes, né? Que tem significado diferente cada uma da outra, né? Biodiversidade tem um significado, naturalista tem um significado e empirismo também tem um significado. E essas palavras aqui, né, diferentes, está dentro do texto. Então você vai procurar e fazer a anotação do significado de cada palavrinha dessa, tá bom? Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Vamos lá na página 221, a nossa última página de hoje. Ative a memória, número 3. Observe a imagem. Nós temos aqui, né, uma imagem ao lado, e é a imagem de um pé de algodão, né, que já tá com algodão, com a flor do algodão aberta. O algodão é uma fibra branca esbranquiçada que cresce ao redor das sementes de algumas espécies de plantas, chamada de algodoeiro. O algodão é utilizado na fabricação do quê? Para que serve o algodão? Eu fabrico o que com essa lã do algodão? Letrinha A, cama. Letrinha B, mesa. Letrinha C, roupa. Ou letrinha D, cadeira? Circule a alternativa correta. Número 4. Faça uma pesquisa sobre os hábitos alimentares das pessoas da sua casa. Que parte das plantas lhes servem de alimento? Registre o resultado no quadro, completando com exemplos. Então, você vai fazer uma pesquisa aí na tua casa e vai ver quais plantas, né, que parte das plantas vocês mais consomem aí na tua casa e vai colocar o nome dessa planta. Raiz, que tipo de raiz você consome? Caule, que tipo de caule você consome aí na tua casa? Folhas, frutos e semente. Você vai colocar que tipo de planta, né? Que tipo de raiz, de caule, de folha, de frutos e semente você consome aí na tua casa, ok? Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Fique com Deus, beijinhos e tchau, tchau!